Olá, sejam bem-vindos ao programa Consolares, esse programa que está em nova temporada. É um programa de entrevistas que vai ao ar quinzenalmente, às 20 horas, nas quartas-feiras, certo? Então, curte, compartilha e se inscreve no canal se você não é inscrito para receber novos vídeos nessa temática espírita. E também, se quiser saber mais um pouquinho, nos sigam nas redes sociais que vão estar aparecendo aí na telinha. Tem Facebook, Instagram, site, tem o nosso canal aqui no YouTube, certo? Para vocês. Participem comentando também, que é muito importante ter esse feedback. E olha só, nessa temporada a gente está com o tema caridade. E hoje nós vamos entrevistar Hilton Luz, que é coordenador do Grupo Consolador Darísio Galvão. Faz um trabalho muito legal na penitenciária de psiquiatria forense aqui em João Pessoa. Seja muito bem-vindo, Hilton. Muito obrigado. Eu agradeço toda a equipe do Consolares e gostaria de dar uma boa noite a todos e dizer que é muito bom, muito interessante a gente falar desse trabalho, que é um trabalho tão difícil, mas tão gratificante. Sobre esse grupo, como é que ele surgiu? Olha, o grupo ele surgiu em 2008. Tinha uma pessoa que é o nome Darísio, que hoje até o grupo passa a ser Consolador Darísio Galvão em homenagem a ele, que ele fazia parte do Centro Espírita Caminho da Paz. Eu digo fazia parte porque ele desencarnou em novembro de 2020. Tinha uma pessoa que frequentava o centro, o Caminho da Paz. Um dia, Darísio encontrou ele meio triste, meio cabisbaixo, e Darísio conversou com ele para saber o que estava acontecendo. E aí essa pessoa relatou para ele que tinha um parente dele que estava interno no Instituto, que naquela época era o Instituto de Psiquiatria Forense. Depois passou a se chamar Penitenciária de Psiquiatria Forense. E aí Darísio se voluntariou para ir até lá com ele e conhecer, fazer uma visita àquela pessoa, né? Aquele parente do rapaz. Eles foram e a partir daí, Darísio, ele começou a ir mais vezes e ele notou que tinha muitos internos que não recebia visita nenhuma, nem da própria família. Às vezes, porque a família é de outra cidade, não tinha condições financeiras de vir, e muitas vezes porque o crime que foi cometido foi dentro da própria família. E aí Darísio começou esse trabalho em 2008, sozinho, fazendo essas visitas, levando a palavra de Jesus até aqueles que não recebiam visita. E aí, aos pouquinhos, o grupo foi crescendo, foi aparecendo um, foi aparecendo outro, e hoje o nosso grupo está com 12 pessoas. São 7 homens e 5 mulheres. Queria entender, sabe? Eu fiquei curiosa para saber como é que funciona esse trabalho de vocês. O trabalho, eu vou falar como era o trabalho antes da pandemia e como está sendo agora. Então, antes da pandemia, a gente tinha. Eu chegava mais cedo na instituição, e por volta de 7 horas, 7h30, e até umas 9h20, mais ou menos, eu fazia um trabalho com música. Colocava música tranquila, uma música religiosa, uma música, o New Age, uma música clássica, uma música que acalma o ambiente. E nesse horário de 7h20 até 9h20, mais ou menos, eu fazia o atendimento fraterno, que é uma conversa, um diálogo com aqueles que queriam chegar até mim e conversar. E aí, quando era 9h20, o grupo todo chegava, a gente entrava. Normalmente vai um músico, uma pessoa que canta e toca, faz uma prece inicial, toca ali algumas músicas, em torno de 3 ou 4 músicas.
Depois a gente começa uma palestra falando dos ensinamentos de Jesus, temas ligados aos conhecimentos do Evangelho, e que dura em torno de 25 minutos a meia hora. E depois o músico assume novamente, canta mais umas 3 ou 4 músicas e aí faz o encerramento. Esse trabalho de música, palestra e música no final dá em torno de 50 minutos, 1 hora. Antes da pandemia, a gente fazia aquela parte inicial de música. Depois houve a pandemia e agora nós não retornamos com música. Então, estamos fazendo só essa segunda parte do trabalho, que começa às 9h20 e vai até ali por volta de 10h30, mais ou menos. Lá dentro tem uma parte que é coberta. Não é obrigatório a presença de ninguém. Então, assim, eles vêm até o local, que é a área que é coberta, aqueles que querem, não é nada obrigatório, mas a partir do momento que eles vêm, então tem que ter regras de boa conduta. Então, por exemplo, tem que estar com camisa, não pode fumar, não pode estar deitado. Então, assim, se você quer fumar, você sai e vai até outro local e fuma. Se você não está querendo prestar atenção, você se levanta e sai. Então, não é obrigatório. Mas aqueles que ficam na área coberta, a área que a gente reserva ali para o trabalho, eles ficam todos comportados e, graças a Deus, assim, a gente tem um êxito muito bom. Não é muito fácil você deixar uma pessoa que tem problema mental ali por volta de 1 hora sentado, mas a gente consegue. Por que vocês escolheram trabalhar nesse ambiente que antes era conhecido como manicômio, né? Por quê? Lá é o antigo manicômio judiciário. Então, esse manicômio, antigo manicômio judiciário, daqui de João Pessoa, ele foi construído em 1943. Então, aquele prédio é um prédio muito antigo. E o porquê nos levou até esse trabalho, né? Em primeiro lugar, penitenciária por si só já é um ambiente hostil, um ambiente que precisa muito de Jesus, precisa muito de Deus. Então já é o primeiro passo. O segundo passo é que, além de ser uma penitenciária, lá também tem o problema mental. E quando a gente vai investigar esse problema mental, a maioria das pessoas que têm problema mental tem também influência espiritual. E aí, quando a gente trata a influência espiritual, a obsessão, a subjugação, seja ela qual for, muitas vezes o problema diminui ou até acaba, né? Até termina. Então, a gente tem assim, muitos casos de sucesso que quando a gente tira aquela influência espiritual, a gente muda a maneira de ser, a maneira de pensar, a maneira de agir daquelas pessoas. E vocês trabalhando assim nesse grupo, como é que vocês se sentem realizando esse trabalho? Será que vocês sentem medo, algum receio, ou gratidão? Qual é o sentimento? Olha, é um trabalho, como eu falei no início, é um trabalho muito difícil. Existem muitos preconceitos, mas é um trabalho muito gratificante. Ali a gente lida com pessoas que são excluídos por tudo, excluído pela sociedade, excluído muitas vezes pela própria família. E em relação assim ao contato que a gente tem com eles, né? É muito gratificante, porque assim, você vê pessoas que têm problema mental, mas lá a gente consegue realizar o trabalho de forma tranquila,
Quem não conhece acha que é um ambiente de terror, que você vai chegar lá com medo. Não, só para a gente ter noção da profundidade do trabalho, esse grupo já existe, esse trabalho iniciou, já tem 15 anos, então começou em 2008, agora em 2023 já temos 15 anos, e graças a Deus a gente nunca teve nenhum incidente, nada, nenhuma pessoa, nenhuma tentativa de agressão, nem alguém que falou de forma ríspida com a gente, nada assim. 15 anos tranquilo, parece que a gente está num ambiente que não é um ambiente de presídio e nem um ambiente de pessoas com problema mental. Então, assim, a gente tem uma proteção muito grande e a gente se sente muito bem em fazer esse trabalho. E para quem quer participar desse trabalho de vocês, como é que faz para participar? É preciso ser espírita? Tem alguma inscrição? Como é que faz? Olha, o grupo é um grupo espírita. Então, lá todos os 12 que fazem parte do grupo frequenta alguma casa espírita. Tem pessoas de 4 centros espíritas diferentes. Tem o Centro Espírita Consolador, Caminho da Paz, o Três Irmãos e o Viana de Carvalho. É um grupo independente. Ele não é um trabalho do Centro Espírita, mas todas as pessoas que estão no grupo faz parte de algum centro espírita. Então, o primeiro passo para a pessoa querer participar é ter conhecimento da doutrina espírita, já que o trabalho lá é um trabalho espírita. E o segundo passo é ter o aval de todos os integrantes do grupo. Então, quando surge alguém com interesse, a gente vê se a pessoa frequenta a doutrina espírita, se tem conhecimento e colocamos para o aval dos integrantes do grupo. Entendi. E se eu quiser participar, sem ser diretamente, sem participar presencialmente? Porque, né, pode ser que tenha gente que tenha algum receio, algum medo, assim. Então, tem como participar, fazendo doação? É muito comum alguém nos procurar e diz assim, rapaz, eu gostaria muito de fazer esse trabalho, eu acho um trabalho lindo, eu acho um trabalho fantástico, mas eu não tenho coragem. E eu queria ajudar de alguma forma. Então, como que é feito? Então, lá, a finalidade, o objetivo fim do nosso grupo é levar os ensinamentos de Jesus para aqueles que querem, para mudar a sua vida. Mas a gente sabe que nós vivemos na matéria e também precisamos de coisas materiais. Então, mesmo não sendo a finalidade, o objetivo fim de levar coisas materiais, a gente acaba ajudando, às vezes com roupa, com uma chinela, às vezes com uma toalha, às vezes com material de higiene, porque, como eu falei, tem muitos que são do interior, são de outras cidades, até de outros estados, e não recebem visita. Então, alguma doação que a gente recebe, nós repassamos para a casa, né, para a direção da casa, da penitenciária, e ali é colocada para os internos, aqueles que realmente necessitam. E como a pessoa poderia ajudar, se tiver disponibilidade, quiser, procurando qualquer uma dessas casas espíritas, que aí a gente vai encaminhar direitinho, receber a doação e repassar essa doação para os internos. Normalmente também, no final do ano, a gente faz uma festa de confraternização com os internos e normalmente a gente dá um brinde para ele, um kit de material de higiene, às vezes é toalha, às vezes é camisa. Aí, quando tem essa campanha de final de ano, normalmente também nós somos muito ajudados para conseguir esses materiais para essa festa de final de ano com os internos. Ah, maravilha!
E Hilton, eu sei que devem ter várias histórias, né, para contar, mas eu queria assim que para finalizar a nossa entrevista, você contasse algum caso marcante assim, de sucesso. Olha, a gente tem muitos casos de sucesso que daria, se fôssemos colocar num livro, eu tenho certeza que a gente preencheria um livro completo de histórias marcantes, histórias gratificantes. Mas tem uma que, especial que eu vou colocar aqui, porque essa nos marcou imensamente, é a história de uma pessoa que estava lá na instituição há 16 anos. Então, isso ocorreu em 2016. Ele chegou na instituição ali por volta do ano 2000 e já estava lá até o ano de 2016. Eu comecei esse trabalho em 2013, então eu já tenho 10 anos que estou lá. O grupo já tem 15 anos, mas eu cheguei em 2013. E quando eu cheguei e vi aquela pessoa naquelas condições, ele ficava o tempo todo andando, ele não interagia com ninguém, ele não tinha documentos, ele não tinha nome, ele era conhecido lá como Zé sem nome, porque ninguém sabia nada sobre ele. E quando eu bati o olho nele, alguma coisa me disse que a gente ia tirá-lo daquela situação. E aí o grupo começou um trabalho direcionado para ele, e aos poucos eu consegui chegar até ele. Ele já estava num processo, uma obsessão muito forte, maior do que uma obsessão, ele já estava num processo que a doutrina espírita conhece como subjugação. Ele já não comanda mais a vida dele, já tem espíritos que comandavam a vida dele. Quando eu perguntava as coisas para ele, tipo assim, Zé, eu posso te dar um abraço, Zé, eu posso trazer uma roupa, uma toalha, uma chinela, uma caneca, a caneca dele era suja, imunda, mas eu queria trocar a caneca, ele sempre olhava para o lado e respondia numa terceira pessoa, ele dizia assim, não, o homem não deixa, não, o homem não quer. E aí a gente vê que isso aí já é um processo de subjugação que os espíritos, ou o espírito que está do lado dele, já tem um domínio sobre ele. E aí a gente continuou nesse trabalho, isso durou muito tempo. Mas com isso, a espiritualidade nos ajudando, Deus nos ajudando, abriu o campo para ele ser beneficiado. Eu lembro assim que teve épocas que eu chegava assim, Zé, eu posso te dar um abraço? Aí ele dizia, não, o homem não quer. Aí eu dizia, eu posso dar um abraço no homem? Aí, no início não, mas com o tempo ele diz, não, ele deixa, mas só se for ali. Aí andava ali 1 metro, 2 metros, eu dava um abraço nele e dava um abraço no homem também, né? Isso aí foi com o tempo, ele foi sendo ajudado e abriu campo para ser resgatado. Com isso, foi descoberto uma família em Recife que tinha uma pessoa que saiu de casa, que surtou e saiu de casa há muito tempo atrás, e essa família veio até aqui, até João Pessoa, e reconheceu que era ele. Então, assim, vieram algumas vezes para reatar os laços entre eles. E eu tinha vídeo da irmã dele, veio a irmã, veio sobrinho, veio chorando, dizendo assim, isso é um milagre de Deus trazer de volta o meu irmão. Porque para a família ele já tinha desencarnado há muito tempo. E graças a Deus ele começou a interagir com a família levou ele para casa e graças a Deus ele está super bem, no seio da sua família, com seus familiares.
Então, isso é muito gratificante. Você imagina uma mãe, um irmão, uma família, receber um irmão depois de 16 anos sumido, que todos achavam que estava morto. Esse foi nós temos vários casos, mas esse foi o mais marcante, o mais que nos toca. Gente, que história incrível. Nossa, muito bom. Foi muito bom conhecer, então, um pouquinho, né, do trabalho de vocês. E muito obrigada por aceitar o convite, né, da entrevista aqui, certo? E quais são as suas considerações finais para a gente? Para aqueles que gostam dessa temática, que gostam de estudar essa área, ou que tem vontade de se aprofundar, que dê uma olhada. Você pode olhar na internet, Museu de Imagens do Inconsciente. É, e coloque também na internet ali, doutora Nise da Silveira. Então, a doutora Nise da Silveira, é uma médica psiquiatra que ela revolucionou a forma de ver e tratar o paciente psiquiatra. Então, quando ela se formou, que foi começar a trabalhar, que naquela época era choque, era pancada, tratava, deixava os caras presos, e ela se recusou a tratar dessa forma e começou a dar a oportunidade do paciente colocar para fora através da arte. E nesse museu de artes de imagem do inconsciente tem mais de 400 mil obras realizadas, feitas, né, por pessoas ditas loucos. Então é interessante dar uma olhada, quem quiser se aprofundar. Outra dica que eu deixo também, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre como eram os manicômios judiciários de antigamente, é assistir um documentário sobre o Hospital Colônia de Barbacena. Por ali a gente vai ver mais ou menos como eram os outros hospitais. Esse documentário está no YouTube e está escrito assim, Holocausto Brasileiro. Então, se a gente quiser se aprofundar, dê uma olhada, tanto em Nise da Silveira, tanto no Museu de Imagem do Inconsciente, como também no Hospital Colônia de Barbacena, através desse documentário Holocausto Brasileiro. E com isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, deixo o meu fraterno abraço a todos, meu muito obrigado, e que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria, nos dê serenidade. E gostaria só, por último, de agradecer a toda a equipe da Penitenciária de Psiquiatria Forense, na pessoa do diretor, o senhor Rogério Gominho, os dois diretores adjuntos, Magno e Caetano, e toda a equipe que ali trabalha, porque a gente vê o esforço deles em tratar bem os pacientes, em cuidar. E essa parceria que hoje existe entre nós, o grupo, e a direção da casa e todos os integrantes é muito gratificante e é muito legal porque eles veem o resultado. Então, com o nosso trabalho, fica melhor para eles trabalharem. Então, hoje, nós somos realmente parceiros, somos amigos e somos irmãos. Então, eu deixo um fraterno abraço a todos, não só às pessoas que estão nos assistindo, mas a todos os integrantes da Penitenciária de Psiquiatria Forense. Que lindo! Gratidão, Hilton. Muito obrigada por participar. E a vocês que nos assistem, fiquem ligados nos próximos episódios dessa temporada sobre caridade. E até a próxima. Um cheiro para vocês. Tchau, tchau.